Então, eu gostaria que vocês abrissem Efésios. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Capítulo 4, versículo 17. E eu quero já começar com esse versículo 17. Amém? Obrigado. Portanto, diz o meu testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios, em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza do coração, havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. Então, existe uma primeira ordem aqui no versículo 17. Uma ordem já explícita aqui. No livro de Efésios é um livro muito doutrinário. E no capítulo 1 e no capítulo 2 ele vai explicar os aspectos da nossa salvação. O que foi que Deus fez. E no capítulo 2 ele também vai falar sobre a atitude de Deus e como Deus realizou o processo de salvação na nossa vida. E no capítulo 3 e no 4 ele já vai ser um pouco mais específico. Ele vai começar a dizer como as coisas acontecem. Isso no capítulo 4 ele vai dizer que Deus estabeleceu pessoas dentro da igreja, como professores de escola dominical, como mestres, como pastores, como pessoas que são missionárias, evangelistas. Para quê? Para ensinar a palavra. Para que ensinar a palavra? Para que as pessoas não sejam afastadas ou levadas por qualquer vento de doutrina. Eu não falo só da doutrina cristã, das heresias que dizem que são cristãs, mas de todo pensamento que pode nos afastar de Deus. Isso aí inclui as vãs filosofias, como dizem Colossenses, e outras coisas mais. Então, quando ele dá toda essa lista de como as coisas devem funcionar, agora ele vai para a parte prática. E ele já diz uma ordem, que ele já dá um mandamento aqui para nós. A ordem é: não andem mais como os gentios. Esse andar está ligado a agir, a proceder. Então, quando ele fala, não andem mais como os gentios, ele está dizendo, não ajam mais como os gentios. Ou não procedam mais como os gentios. Quem eram os gentios? Pessoas que estavam afastadas da aliança com Deus. Pessoas que não tinham conhecimento e não tinham compromisso do relacionamento para com Deus. E ele começa a dizer quais eram as principais, ou quais são as principais características de uma pessoa que está alheia à aliança de Deus. Primeira característica, ele vai dizer aqui, portanto, diz o meu testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios, em pensamentos fúteis. Porque na sua Bíblia talvez esteja dizendo assim, na futilidade do seu pensamento, ou na vaidade do seu pensamento. Talvez na sua versão esteja escrito assim. E o que é fútil? O que é futilidade? Por que Paulo está dizendo que os gentios andam ou procedem assim? Então, conforme o dicionário Liberando, da língua portuguesa, vaidade significa qualidade do que é vão, sem solidez, sem duração. Futilidade também, ou vaidade, também significa ostentação, sentimento de grande valorização que alguém tem em relação a si próprio. Isto é, vanglória. Quer saber se uma pessoa tem um pensamento fútil? Se ela anda conforme a futilidade dos seus pensamentos, ela vai ser marcada por essas características. Então, sobre essa futilidade de pensamento, sobre esses pensamentos sem sentido, esses pensamentos que passam, esses pensamentos que não são duradouros, João Calvino fala em 1547, se não me engano. Ele fala o seguinte: no tocante ao reino de Deus e a tudo que quanto está relacionado à vida espiritual, a luz da razão humana difere pouquíssimo das trevas, pois antes de ser mostrado o caminho, ela é extinta. A sua perspicácia não é mais digna do que a cegueira, pois quando sai em busca de resultado, ela não existe. Miguel, você falou, não entendi nada. Vou resumir para vocês. Calvino está dizendo aqui que um pensamento fútil, ele não consegue abarcar a grandeza do pensamento de Deus. Nós também não vamos abarcar. Mas com o pensamento fútil, ainda é pior. Ele nem consegue chegar perto. Pessoas ímpias
Pessoas gentis têm pensamentos assim, pensamentos fúteis. Olha aqui, ainda no versículo 18. Obscurecidos no entendimento. Outra característica de quem vive distante de Deus. De uma pessoa que está alheia à aliança com Deus. Olha só, o que significa, Miguel? Obscurecido no entendimento. Palavra bonita. Ela está ligada à compreensão. Uma pessoa que tem um pensamento obscuro, ela não consegue compreender facilmente as coisas. Porque o pensamento dela não é claro. Tá certo? O pensamento dela não é claro o suficiente para ela discernir o que presta e o que não presta, ou compreender de fato as coisas. E está também ligado como eu já falei, a essa compreensão. Lembre-se, pessoal, essa igreja de Éfeso, ela estava lá na Grécia. E na Grécia, nessa época aqui, ou séculos antes, ou anos antes, as pessoas tinham o costume, tinham a figuração, pessoal, então, tinham a cultura de filosofar, de conversar para conhecer, para conceber as ideias das coisas e para compreender. Então, olha só, como Paulo fala de obscurecidos no entendimento para quem mora na Grécia. Como é que Paulo pode dizer que o nosso pensamento, eu sou um Efésio, como eu tenho um pensamento obscurecido, se nós temos a luz da razão? Como Paulo está dizendo que os gentios têm um pensamento obscurecido, se são eles que mais filosofam? Como Paulo está dizendo isso? Eu posso explicar para vocês. Ele cita os filósofos, ele não cita, mas ele deixa subentendido a parte filosófica dessa cultura efésia, ou dessa cultura grega. Eles eram iluminados porque os filósofos diziam que eles tinham o quê? A luz da razão. A luz do pensamento. Olha só. Ainda que utilizassem muito do seu intelecto, ou muitos seus intelectos, certamente não era o suficiente para compreender verdades essenciais da vida. Ainda que os filósofos sentassem e debatessem para compreender como a vida anda, eles não chegariam de fato à conclusão certa. Por quê? Porque eles começavam a observar a partir dessa vida, e não de Deus. O primeiro versículo da Bíblia diz o quê? No princípio, meu Deus, os céus e a terra, o começo sempre é com Deus. Às vezes você passa por um problema, mas eu não sei por onde começar. Começa pelo começo, o começo é sempre Deus. Vá orar, vá saber o que é que Deus quer de você. E os filósofos falharam nisso porque eles começaram a perspectiva através dessa vida e não na perspectiva de Deus. Então, com isso, tudo que eles conseguiram observar era apenas sombras da realidade. A Sara sabe do que eu estou falando. Existe uma filosofia chamada platonismo, onde ele dizia que existe esse mundo real, na verdade, é apenas uma sombra do mundo ideal. Se é sombra, para ter sombra precisamos de quê? De luz, é óbvio. Para ter sombra precisamos de luz. Mas eles não compreenderam quem de fato era a luz, ou de onde vinha de fato a luz. Quando eu falo de pensamentos obscurecidos, eu estou falando de uma má compreensão da vida. Os gentis não têm uma aliança com Deus, eles não compreendem o começo. Como eles podem interpretar a vida? O máximo que eles vão fazer, sabe o que é? É bater na trave. Os filósofos acertaram muito, mas na essência, no ponto principal, eles pecaram. E Paulo está dizendo, os gentios têm os pensamentos obscurecidos. Os gentios têm um pensamento obscurecido. Versículo 18 ainda, olha só. Desculpa, versículo 18. Obscurecidos de entendimento, separados da vida de Deus. E é isso que eu quero falar agora. Separados da vida de Deus. Mais uma característica que os gentios possuem. Separados da vida de Deus é uma pessoa que não passou ainda pela regeneração. Miguel, que termo técnico é esse? Regeneração significa gerar outra vez. E quando eu falo de gerar outra vez, a gente se lembra de quê? Do novo nascimento. Importa vos nascer de novo. Importa vos nascer de novo. Quando eu falo de gentios que estão separados da vida de Deus, eu também estou falando de uma pessoa ou de várias pessoas que não possuem um relacionamento com Deus. Então, quando eu falo aqui para vocês, escrevam aqui no papel imaginário. Olha aqui. Escrevam aqui, ó. Separados da vida de Deus. Separados, aqui está uma parte da terra.
vida de Deus, aqui, vida é uma ponte e Deus é outra coisa. Se essa ponte cair, eu fico separado de Deus. Vocês estão conseguindo compreender? Mas o que eu posso fazer para me unir com Deus? Eu preciso de uma ponte. É exatamente essa ponte, a vida de Deus. Essa vida foi mostrada e oferecida através do Senhor Jesus Cristo. Virem uma página da Bíblia de vocês. Olha o que Efésios vai dizer no capítulo 2, versículo 1. Efésios 2, versículo 1. Eu gostaria que alguém lesse. Ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida. O que a palavra diz é, alguém que está separado da vida de Deus, alguém que está espiritualmente morto, sem um relacionamento com Deus, sem ter nascido novamente e continuando morto espiritualmente. Mais outra característica aí do pensamento ou da vida dos gentios. Olha só, ainda no versículo 18. Obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Eu já falei sobre isso e agora, pela, o quê? Ignorância. Miguel, o que ignorância significa? Eu sei o que é, mas eu não consigo definir. Ignorância, queridos, significa falta do conhecimento verdadeiro de Deus. Ignorância, nesse contexto, está dizendo uma falta do real conhecimento ou do conhecimento de Deus. Abram aí em João capítulo 8, versículo 12. João capítulo 8, versículo 12. Olha o que essa palavra vai dizer para nós. Isso é o próprio Jesus dizendo, viu? Então Jesus voltou a falar: eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso aqui é João 8, versículo 2. Agora volte aí para Efésios. Então, quando eu falo de ignorância, ou melhor, quando o apóstolo Paulo fala de ignorância, ele está falando de alguém que está desprovido do saber. Eu não gosto dessa palavra, você é burro, não. O ignorante, ele não necessariamente é burro. Ele está alheio ao conhecimento verdadeiro. Ele não tem acesso ao saber verdadeiro, ao saber que realmente importa. Que é o quê? O conhecimento de quem? De Deus. Que é o quê? A vida de quem? De Deus. Então ele está alheio a isso. E olha aqui o que está dizendo. Ignorância também pode significar estado de quem ignora. Então o gentio ele tem essa dupla faceta aí da parte da ignorância. Primeiro, ele está alheio do conhecimento verdadeiro. E segundo, ele não quer o pensamento verdadeiro. É exatamente por isso que nós devemos pregar o Evangelho. Em Romanos 10, versículo 17 vai dizer: logo, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Cristo. Olha a situação dos gentios. Olha aqui um apelo ao Evangelho. Olha como está a situação deles. Eles estão desprovidos do conhecimento. Eles são ignorantes. Eles não conhecem a verdade. Mas o que a palavra está dizendo é que a fé vem pelo ouvir a verdade das Escrituras, a verdade da Bíblia. E na última parte do versículo 18, olha o que ele vai dizer. Obscurecidos no entendimento, já falamos, separados da vida de Deus, pela ignorância e o que? Dureza do coração. Quando nós falamos de dureza de coração, o que nós imaginamos? Nós imaginamos um coração que não é maleável aos preceitos de Deus. Quando nós falamos de coração duro, nós falamos de um coração teimoso. Quando nós falamos de um coração duro, nós falamos de um coração que é inflexível. Quando nós falamos de uma pessoa com coração duro, nós estamos falando de um coração que é obstinado. O que é isso, Miguel? Coração que é obstinado? Melhor, persistente no erro. O gentio, ele tem um coração duro. E o que a palavra de Deus está dizendo para nós é: não andem mais, não procedam mais como procedem quem? Os gentios. E uma vez, nesse dia, nessa semana no seminário, nós estávamos perguntando uns aos outros na aula quem eram as nossas referências. Eu disse uma referência que eu tinha. Falei do irmão que me ensinou o que era missão, o que era vida com Deus, o que era relacionamento. Por quê? Porque esse irmão
Era um irmão que comia com os outros, ia lanchar como a gente faz. Ele sabia muito de Bíblia, ele ensinava muito bem, ele era uma pessoa completamente humilde, ele cuidava bem da sua esposa, ele gostava de esporte, ele gostava de praia, ele gostava da turma. Eu não sabia que era possível uma pessoa ser espiritual e ser assim. Ele me ensinou que é possível. Ele me ensinou, o melhor de tudo, o caminho de missões. Foi ele que me introduziu nos presídios. Então eu falei dessa referência que eu tinha. E outro amigo meu do seminário falou assim, Paulo Vitor, você tem alguma referência na sua vida? Algum exemplo que te motivou? E ele falou, eu não tenho nenhum. Na verdade, todos os meus exemplos são em pessoas que... Na verdade, os meus exemplos são exatamente o que não fazer. Aí as pessoas olharam, sério, cara? Sério? Eu conheci muitos pastores que estavam muito mais comprometidos com a sua palavra, com as suas convicções, do que com o que a própria Bíblia dizia. Isso é um sinônimo, ou isso é uma das melhores demonstrações que eu já vi sobre o que é dureza de coração. O teu coração tem que ficar duro. Será que você é duro na queda, não abre diante do trem, não retrocede mesmo quando as pessoas dizem que você está errado, te provam biblicamente? Será que você é tão duro assim quando uma pessoa te aconselha, quando outra pessoa te aconselha, quando outra pessoa te aconselha, quando outra pessoa te aconselha, até o Facebook te aconselha, e mesmo assim você persiste no pecado, você está tendo uma característica de um coração duro, de um obstinado, de um cara que é persistente no erro. Lembre-se, essa característica não deve ser uma característica de crente, é uma característica de uma pessoa que não conhece, que não tem acesso ao conhecimento do verdadeiro Deus. Então, ele vai dizer mais uma coisa aqui, ó. Ignorantes por causa da dureza do vosso coração. No versículo 19, olha o que acontece. Havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão, para cometer com avidez todo tipo de impureza. Por que eles se tornaram insensíveis? Por que essas pessoas se tornaram insensíveis? Porque elas não tiveram uma boa consciência, porque o coração deles endureceu. Porque os corações que ali batiam estavam mais petrificados do que a própria pedra, do que a própria rocha. E por causa dessa dureza do coração, muitos se entregaram à devassidão. Eles se tornaram insensíveis, porque eles não tiveram uma boa consciência. Muitos teólogos dizem que a consciência que você tem, fiz uma coisa errada, a consciência fica pesada. Na verdade é o que? É Deus ainda falando o que é certo e o que é errado para você. Ainda é um resquício de Deus dentro da sua própria mente, dentro do seu intelecto. E no presídio, quando alguns jovens vão falar assim, do primeiro furto, do primeiro assalto, eles dizem que certamente foi um momento de uma adrenalina muito forte na vida deles. O coração deles só faltou sair pela boca. Ele ficou com consciência pesada, mas depois do terceiro furto, a mente deles se cauterizou. E aquilo que era peso, agora virou prazer. O prazer da adrenalina. Outro jovem, outro homem, lá no Amanaí, em Maranguá, falou o seguinte para mim. No primeiro homicídio, eu fiquei tão mal que eu achava que eu ia morrer. Mas, depois do terceiro, eu vi que não era muito sério assim não. Isso é exatamente uma demonstração de dureza, de insensibilidade, de cauterização de mente. Com os jovens, com nós, conosco, a mesma coisa. Eu lembro da primeira vez que eu beijei uma menina, aí eu fiquei com o coração tão acelerado. Ai meu Deus, o que foi que eu fiz? Ai meu Deus, o que foi que eu fiz? Depois eu gostei da parada, meu amigo, aí o negócio virou diversão. O pecado vira diversão. Muitas vezes o pecado vira diversão. Uma diversão tola, uma diversão que não leva a canto nenhum. Ou melhor, leva sim para um estado de separação de você e Deus. De mais separação de você e Deus. Dureza de coração significa calejado mentalmente, sem sensibilidade para o que agrada a Deus ou para o que o desagrada. Calvino, sobre a cauterização da mente, também falou o seguinte: tendo destruído a sensibilidade do coração e afrouxado os laços do remorso, se entregaram a todo gênero de iniquidade. Somos, por natureza, corruptos, inclinados ao mal. Ou pior ainda, somos totalmente inclinados ao mal. É isso que acontece quando nós nos tornamos duros de coração. E o que a palavra está dizendo é que todo gentil é duro de coração. É insensível de coração. É por isso que nós não podemos ir até Deus por nós mesmos. É por isso que Deus vem até nós, porque nós somos tão duros de coração que nós não queremos a Deus.
ler a Bíblia todo dia, ir para a igreja, se batizar, um pseudo-batismo, estar no meio dos jovens aqui e todas as programações para a igreja, não significa que você vai para o céu. Ter um piano em casa, lembra dessa, sabe? Ter um piano em casa não significa que você é um músico. Entendam isso. Da mesma forma, se vocês virem para a igreja todos os sábados, todos os domingos, todas as quartas-feiras, não significa que você vai para o céu. Deus precisa agir no seu coração. Deus precisa agir na sua mente. Então, o que foi que aconteceu? A consequência disso foi que eles se entregaram à devassidão. Devassidão é um estilo de vida entregue à sensualidade a qualquer preço. Devassidão significa uma vida que busca os prazeres sexuais, uma vida que procura explorar os prazeres sexuais a qualquer preço. Aí a missionária Andréa Vargas, quem estava na conferência lá da Igreja Batista Aliança, sabe o que eu estou falando? Foi que ela disse que quando uma sexualidade não é bem regida, não é bem orientada, o que é que acontece? A primeira coisa que acontece é a masturbação. Primeira coisa. Daqui a pouco uma coisa vai levando a outra, geralmente acontece isso. Aí vai começar a assistir um filme pornozinho. Não, aqui só para distrair. Aí depois eu quero mais. Aí quando você começa, mas tem um bom, olha esse aqui, aí você assiste outra vez. Aí quando vai no trabalho, mas deixa eu dar só uma olhada nisso aqui, assistir um filme pornô. Aí o que acontece? A sexualidade está sendo explorada de qualquer maneira. Aí o que acontece? Você vai e se prostitui, vai para o cabaré, começa a explorar a sexualidade a qualquer preço. Homens, ou até mulheres. Aí depois o que acontece? Quando a sexualidade é má orientada, é má dirigida, aí a internet começa a ser usada para o benefício do mal. Aí surgem os pedófilos, surge o adultério, surgem os relacionamentos através da internet que te afastam de Deus, que são pecado. Tudo por causa de quê? Porque você não soube dominar a sua sexualidade. Sexualidade é uma coisa que nós todos temos. E nós precisamos submeter a nossa sexualidade aos pés da cruz. Porque uma coisa leva a outra. E pasmem o que eu vou dizer. Muitas pessoas se entregam até a prazer com animais. Prazer a qualquer preço. Muitas pessoas vendem o seu corpo. Eu conheci muitos jovens, jovens bonitos, jovens que demonstravam certa masculinidade, mas se vendiam o corpo para homossexuais para ganhar um tênis Nike, para ganhar roupas, para ganhar status, e começavam a ter relações sexuais ilícitas por causa do que querer ter. Isso é devassidão sexual. Isso é devassidão. Corromper é você sair da linha com relação à sua sexualidade. Mas a palavra de Deus não diz só devassidão, não. Olha qual a palavrinha que ela diz aqui, esse advérbio. Aí sabe, então olha só, havendo se tornado insensíveis, se entregaram à devassidão, para converter com avidez todo tipo de impureza. Por que avidez? Porque quem se entrega a esse estilo de vida, se entrega a um estilo de vida insaciável. Quanto mais você tem, mais você quer. Quanto mais você explora isso, mais vazio você fica. É por isso que eles cometem com avidez, com bastante entusiasmo. É por isso que quando eles mergulham no pecado, eles mergulham de cabeça também. E isso acontece muitas vezes, ou conosco mesmo, ou com as pessoas que estão ao nosso lado. Atentem para isso. Então, uma explicação sobre os problemas mais frequentes enfrentados pelos jovens, tanto crente como descrente. Vou citar um problema. Masturbação. Eu falei sobre isso. Cuidado, pessoal.